pessoal, tudo bom? Então, vamos dar início ao nosso primeiro vídeo, então, agora, relacionando com a nossa introdução à arte, né? Conforme eu prometi lá no vídeo, a gente iria falar da pré-história. Antes da gente começar a falar, já vou pedir aquela curtida, aquele compartilhamento, vamos se inscrever no canal, não esqueçam, quem não se inscreveu ainda se inscreve, porque lá vocês têm todos os vídeos, vão estar sempre atualizados de tudo que está surgindo, vale muito a pena, ok? Bom, pré-história. Pré-história é o nosso princípio de tudo, dentro da arte principalmente. Então, com a pré-história, a gente vai ter que lembrar o seguinte, essa arte, ela surge, né, por volta de 25 mil anos atrás. Isso é muito tempo, isso é um tempo que a gente, né, não consegue nem parar para pensar quanto tempo é. Embora a gente tenha o número, é tão distante da gente que a gente não consegue perceber isso. Mas a gente precisa entender o seguinte, quem eram aqueles homens que viviam esse tempo? Era um homem que estava em formação, ele estava se tornando o homem como hoje nós conhecemos, né, com a mentalidade que hoje nós conhecemos. Nesse contexto, a gente vai ver que o aumento da inteligência, ou seja, a formação do cérebro desse homem, fez com que ele despertasse o desejo de se comunicar com o mundo. Eles não tinham uma linguagem ainda como nós temos, uma linguagem escrita, oral, então eles tinham muita dificuldade com essa comunicação. Onde eles vão encontrar um recurso, um caminho? A arte. Através da imagem, da representação dessa imagem, eles vão conseguir então desenvolver uma forma de comunicação com esse mundo, até para eles entenderem melhor aquilo que eles estavam vivendo. Precisamos lembrar que o homem pré-histórico não tinha um antepassado para contar a história para ele. Ele não tinha alguém para dizer, olha, muito tempo atrás já foi assim. Eles tinham os antepassados deles que viveram ali, muito próximo à realidade deles. Então, poucas coisas eles tinham de informação desse mundo que eles estavam enfrentando. E essas descobertas se davam pela observação. Esse homem observava a natureza, ele observava tudo ao seu redor. E essa observação desenvolveu nele essa habilidade de representar através da imagem. Então a gente vai ter como primeiras manifestações artísticas o uso das esculturas e principalmente das pinturas rupestres. Nesse contexto, a gente vai ver que esse homem segue se desenvolvendo e aí ele vai cair na produção dos primeiros monumentos megalíticos, a nossa primeira forma de manifestação para a arquitetura. Nesse contexto, pessoal, a gente vai ter também o quê? Precisamos lembrar que esse homem pré-histórico, ele não tinha nem noção que ele estava fazendo arte. Hoje nós chamamos de arte o que eles produziam, mas eles não sabiam que isso era arte, porque eles não sabiam nem o significado da palavra arte. Eles não tinham ideia disso, eles usavam isso porque era necessário na época em que eles viviam. Então era uma necessidade de se comunicar, era uma necessidade usar a imagem para poder comunicar com o outro. Nesse contexto, a gente não tem hoje o nome de quem fez as obras. A gente sabe que foram pessoas daquele tempo, que viveram naquele lugar, né, dentro daquele X tempo lá, que a gente reconhece a obra. Mas eu não sei dizer que foi o fulaninho, o beltraninho, o ciclaninho que pintou a parede ou que esculpiu uma Vênus, por exemplo, né? A gente vai ter apenas essas informações de um tempo específico e de pessoas que viveram nesse tempo. Esse anonimato faz com que a gente consiga, né, perceber que esses homens estavam contando a história deles. E se hoje a gente sabe como era a história deles, foi graças à arte, porque eles conseguiram documentar de uma certa forma para a gente aquilo que era a vida deles. Através dessas imagens nas cavernas, através de alguns objetos que eles esculpiam e também de objetos de utensílios diários, né? Vai ter no período da Pedra Lascada, a gente vai ter várias ferramentas que eles usavam, que eles lapidavam para poder usar no seu dia a dia. E hoje a gente só sabe disso porque foi encontrado esse material e a gente tem esse registro do documento da própria peça, né, do próprio objeto. Outra coisa que é importante a gente lembrar, eles não tinham uma intenção estética de se decorar, de se adornar, enfeitar a sua caverna, não tinha nada disso. Esse homem pré-histórico, ele não estava preocupado com essas questões, esse não era o foco deles. Muitas vezes o intuito que levava eles a criar um objeto, uma peça, ou era necessidade diária, ou era curiosidade para tentar explicar coisas que eles não sabiam, principalmente coisas relacionadas ao sobrenatural e a poderes mágicos. Muitas vezes eles não entendiam a natureza, por exemplo, ou eles não entendiam como as coisas aconteciam, porque não havia um estudo científico para explicar para eles isso acontece por causa disso, disso ou aquilo.
Não, eles simplesmente observavam e viam o que acontecia, daí observava de novo, via que de novo aconteceu, mas eles não sabiam o porquê que acontecia. Então, muitas vezes, com esse desejo, eles criavam peças, objetos e acreditavam que essa peça adquiria poderes e que poderia servir como um amuleto ou como algo ritualístico para a vida deles. Então, muitos desses objetos estão associados a isso, ok? Dentro da arte, a gente pode dividir na pré-história 3 linguagens: escultura, pintura e arquitetura. Nós vamos começar falando da escultura e principalmente entender que essas esculturas elas eram feitas com os próprios materiais que eles tinham naquele tempo. Então eles não iam esculpir lá com um bronze fundido, porque eles não tinham nada disso. Eles iam pegar o osso, o marfim, a pedra, um chifre, aquele material que eles tinham acesso na volta deles. Iriam usar as próprias ferramentas rupestres daquele tempo. Então, muitas vezes a escultura, ela é um pouco mais rudimentar, ela é um pouco mais grotesca, mas ela realmente apresenta um grau estético muito avançado para essa pouca qualidade de material que eles tinham. E principalmente qualidade técnica, porque eles não tinham aula de artes para aprender a fazer isso. Eles foram aprendendo intuitivamente. Nesse contexto, a gente vai ter algumas bonecas que hoje são chamadas de Vênus, né? A Vênus de Willendorf é uma das mais conhecidas, ok? Ela não é a mais antiga peça encontrada até então, mas ela é uma das mais famosas. A Vênus de Willendorf é uma bonequinha que mede 11 centímetros, então ela cabe na palma da nossa mão. Nesse contexto, a gente começa a pensar: por que esculpir uma bonequinha? Por que ser uma mulher? Por que não ter um rosto? Por que braços e pernas não estão destacadas? Começam a surgir várias perguntas. Porque se a gente pensar, se é para esculpir uma pessoa, vamos esculpir uma pessoa com todas as partes do corpo, vamos esculpir uma pessoa que tem proporção nesse corpo, porque quando a gente observa ela, a gente começa a ver que tem um certo exagero em partes desse corpo, e tudo isso começa a gerar questionamentos, a gente fica intrigado para tentar entender por quê. Hoje não tem como a gente dizer isso, vamos dizer assim, cientificamente provado que o artista fez por X coisas. A gente tem um estudo feito por vários arqueólogos, por vários historiadores, que tentam chegar a um consenso do motivo da boneca ter esta aparência. A Vênus de Willendorf, ela foi encontrada num dos vinhedos na cidade de Willendorf. Recebeu o nome da cidade como uma forma de homenagear o lugar. Nesse contexto, a gente vai tentar entender um pouquinho por que a Vênus tem essa aparência, então. Hoje há uma discussão também com a questão do termo Vênus, ok? Vocês podem encontrar em alguns livros a expressão mulher de Willendorf, porque Vênus nos remete à Grécia, à deusa, e não se sabe ao certo se ela realmente era uma deusa para aquelas mulheres, e principalmente é um termo que está muito associado à cultura grega. Então, hoje, alguns arqueólogos já usam a expressão mulher de Willendorf e não apenas Vênus de Willendorf, ok? Então, se vocês lerem, é tranquilo, é a mesma expressão que a gente está falando. Com relação à aparência, primeira coisa, olhando ela de frente, a gente percebe que ela tem em destaque a parte do peito, ela tem, né, o ventre em destaque e ela vai trazer também uma não identidade nesse rosto. Por que será que ela traz esses elementos? Alguns arqueólogos desenvolveram várias pesquisas e chegaram à seguinte conclusão, que a questão da boneca representava para aquelas pessoas daquele tempo como um amuleto de fertilidade. Então essa boneca ela é simbólica, ela representa para as pessoas que viveram aquele tempo a fertilidade. Associa-se que as pessoas desse tempo tinham um pensamento matriarcal, ou seja, a mulher tinha um papel muito importante nessa época. Então isso nos leva a entender o porquê de uma representação feminina e não masculina. Sabe-se que a mulher é a pessoa responsável por gerar seu filho e dar a vida, dar a luz. Isso também faz a gente entender o porquê de uma representação feminina e o porquê da associação à fertilidade. O seio, para eles, né, nesse contexto de discussões, acredita-se que esse exagero mostra a necessidade de alimento para o seu filho. Precisamos lembrar que lá na pré-história não tinha farmácia para comprar leite em latinha para dar para o seu filho. Então, ou tu tinha o leite para amamentar teu filho, ou ele não ia ter alimento. E sem alimento, essa criança não sobrevive a esse contexto que ele vivia. O ventre em destaque, que seria toda a região onde essa criança é gestada, também é um ventre que está aparentemente farto, né? Ele é um ventre em destaque, exagerado. Por quê? Ele precisa ser uma casa segura.
Mas a gente também tem que lembrar que as mulheres daquele tempo não viviam uma realidade segura, elas não podiam repousar na sua casa deitadinha sobre uma cama olhando TV. Não, elas teriam que muitas vezes estar na entrada das cavernas cuidando para que animais não entrassem para atacar o seu grupo. Muitas vezes essas mulheres tinham que ajudar no processo de caçada também, e elas muitas vezes tinham que se defender de situações do contexto diário. Então elas viviam constantemente situações de risco, e ela tinha que apresentar uma casa confortável para essa criança, para que ela realmente aguentasse esses 9 meses de gestação e viesse a nascer com saúde, né? Então essa é a associação. A gente percebe que a Venus de Ollendorff traz a representação dos órgãos genitais da mulher em destaque, porque ali ele associa a feminilidade, ou seja, ele não era nem um pouco bobo, ele sabia que tu precisaria ser mulher para gestar um filho. Então ele identifica sim a sexualidade dessa boneca para deixar bem claro que esse papel de fertilidade estava muito associado à figura feminina e não somente à masculina, ok? Então, da Venus de Ollendorff, a gente pode destacar vários desses fatores. E a questão do rosto, o fato dela não ter uma identidade no seu rosto, muitos arqueólogos trazem que, se ela tivesse uma fisionomia, apenas mulheres que se identificassem com essa fisionomia iriam associar-se à simbologia da boneca. Outras mulheres que não se reconhecessem naquele rosto, talvez não teriam interesse pela boneca. Se ela não tem uma identidade física, ela não está apresentando uma aparência, é mais fácil das mulheres aceitarem ela como um símbolo universal, ok? Muitas bonecas dessas foram achadas, existem mais de 200 bonecas, todas com a mesma semelhança, ventres em destaque, seio em destaque, uma não identidade de rosto, e isso faz com que esses arqueólogos compreendam então que essa peça servia como um amuleto para o seu tempo, e principalmente com simbologia da fertilidade, ok? Então, podemos ir adiante. Pinturas nas cavernas. As pinturas nas cavernas, chamadas também de pinturas rupestres, né? Elas muitas vezes vão representar a situação cotidiana daquela época, daquele tempo. A gente vai ter pinturas aí por volta de 15 mil anos atrás, tá? Datando por aí. Lembrando que uma pintura, uma obra da pré-história, tá? Isso é uma observação à parte, a gente não tem uma data específica, foi do ano 15.185 a.C. Nunca vocês vão ter essa data precisa, vocês vão ter um trecho entre 15 mil e 10 mil anos antes de Cristo. Por quê? Porque quando se faz exames, né, para poder constatar a idade desse material, então se tira lá um pedacinho do material, faz uma série de exames para constatar qual é a real época dessa obra, a gente consegue então ter um parâmetro entre datas, por isso que nunca a gente tem uma data precisa, ok? Bom, o que era representado nessas pinturas? Geralmente são animais daquele tempo, então bisões, veados, cavalos, bois, mamutes, javalis, animais que viviam naquela época deles e que eles tinham que conviver diariamente com isso. Muitas vezes eram animais de caçada, mas outros não. Hoje já há algumas teorias que defendem que o homem pré-histórico ele não caçava animais de porte tão grande, ok? Ele caçava animais de porte um pouquinho menores, entre veados, né? Alguns javalis, que eram animais um pouco menores, porque muitos teóricos, muitos arqueólogos encontraram ossadas, restos do que seria o alimento desse pessoal, e esses ossos, esses materiais encontrados dizem que o alimento eram de animais menores e não de um mamute, como muitas vezes a gente associa. Bom, essas pinturas elas tinham principalmente um aspecto, estar longe da luz. Então são cavernas com difícil acesso, tu passa por um lugar mais estreito, onde tu chega em uma grande galeria dentro dessa caverna e lá eram feitas essas pinturas. Acredita-se também que quem pintava essas cavernas era sempre a pessoa mais velha desse grupo, por ser a pessoa mais experiente e mais vivida, então ela estava apta a fazer esse registro. A gente tem também a questão de um detalhe que alguns arqueólogos reconheceram em algumas pinturas, e aí eu já vou mostrar a pintura aqui para vocês, marcas de flechadas nessas imagens, porque eles acreditavam que ao pintar o animal, esse animal capturava o espírito na parede, então era como se fosse algo meio sobrenatural. E se eu atacasse a imagem desse animal, era como se eu atacasse o espírito desse animal, enfraquecendo ele. E aí, quando eu fosse para caçada, esse animal já estaria mais debilitado. Isso são teorias que existem e circulam aí, né, no meio dentro da pré-história, ok? Aqui a gente tem dois exemplos da Caverna de Lascaux, na França.
Essas pinturas são pinturas naturalistas, tá? Bom, além disso, a gente pode fechar com a arquitetura. A arquitetura a gente vai ter principalmente no período neolítico, e essa arquitetura vai acontecer quando eles já estão produzindo, né, e criando animais em casas e coisas do tipo. Nós dividimos em 3 tipos. Dolmens, que se tratam então de arranjos de pedras que formam uma mini casinha. Então são pedras cravadas no solo e uma grande pedra sobre essas pedras. Além dos dolmens, nós vamos ter os menhirs. Os menhirs são nada mais do que uma única pedra vertical que é colocada sobre esse solo. E muitas vezes ela era usada como localizações geográficas para eles se localizarem no espaço, ok? E a gente encerra então com Stonehenge, que é o ápice, vamos dizer assim, da arquitetura pré-histórica. Nesse período a gente vai ter esse arranjo de pedra, que se trata de pedras em formatos circulares. A situação de Stonehenge hoje envolve vários mistérios, a gente poderia discutir isso com mais calma no próximo vídeo, porque merece uma aula só para falar de Stonehenge, porque ela é encantadora. Mas hoje, como objetivo, é a gente conhecer quais são as linguagens, então, da pré-história. Estão aí apresentadas as 3 linguagens, alguns exemplos dessas linguagens, e a gente vai aprofundando isso nos nossos próximos vídeos, ok, pessoal? Agradeço vocês por estarem aí nos acompanhando. Lembra de curtir, lembra de compartilhar, e vamos se inscrever no canal, certo? Grande beijão!